Olá, nosso boa noite a todos, nosso abraço fraterno, as pessoas que nos dão o prazer da audiência, com o seu prestígio. Meu nome é Luiz Cláudio e vamos falar hoje a respeito da contribuição do Evangelho no lar na prevenção do suicídio. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece para que nós possamos preparar o nosso ambiente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixais cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que teu poder e a glória para sempre assim seja. Com a sua permissão, prezado mestre, damos início então à tarefa da noite. Nosso muito obrigado. Como nós havíamos dito, vamos falar hoje da contribuição do Evangelho no lar na prevenção do suicídio. A contribuição do Evangelho no lar é algo que a gente não imagina, o alcance. Porque o ambiente fica assim muito propício, impregnado assim, de muita bondade, de muita fraternidade, muito respeito, muita amizade fraterna, enfim, o ambiente fica muito agradável. Por quê? Tem uma equipe do plano espiritual que vem horas antes do início do Evangelho no Lar, que foi programado num dia e horário, e essa equipe, então, seguindo essa programação que a família estabelece, vem antes, horas antes, do Evangelho no Lar, e vem fazer uma faxina espiritual, transformando o ambiente que não estava muito bem, que estava muitas vezes impregnado de miasmas, de muita discussão, o pessoal não estava se entendendo. Então vem essa equipe espiritual e faz uma limpeza, então transforma o ambiente assim, com muita claridade, muita bondade, aquele ambiente que a gente se sente muito bem. E é a transformação daquele momento da casa em lar. Porque a casa é construída de tijolo, areia, enfim, todo aquele material necessário a uma construção. E o lar ele é construído de bons sentimentos, muita fraternidade, muita solidariedade, Tudo de bom. Tudo de bom. A tal ponto que a vibração do ambiente ela se eleva assim de uma forma quase que nós podemos dizer assim, assustadora. A vibração, o padrão de vibração do ambiente fica muito elevado. O que proporciona aos espíritos que moram ali com a gente, que ficam ali rodeando, ficam atrapalhando, se envolvendo, criando confusão, fazendo a gente perder a calma com coisas muito fúteis. Enfim, eles ficam ali. E quando a transformação do ambiente fica muito elevada, o padrão vibratório, tudo, elas se sentem mal, eles não conseguem ficar ali no ambiente. O ambiente assim muito elevado, com a espiritualidade elevada, tem acesso, esses espíritos inferiores, eles se retiram e se afastam. Isso está no livro André Luiz, do Mensageiros do André Luiz, no capítulo 34. Então, esses espíritos, eles ficam juntos, eles se afastam do ambiente e ficam a certa distância tentando descobrir por que tem aquela claridade naquele momento que eles veem, que os incomoda muito, mas incomoda mesmo. Tanto é que eles não conseguem se aproximar. Parece que tem assim alguma força muito forte que impede a volta deles àquele ambiente. Então eles ficam afastados. E se encontrar outros espíritos também que ficam ali curiosos para saber o que está acontecendo. Tal a vibração do ambiente, a claridade que emite, fica em volta, assim, fica um clarão muito forte.
nós não vemos, né? Somente alguns encarnados veem, somente alguns, certo? Tem essa possibilidade de enxergar essa claridade. Para vocês terem uma ideia do quanto essa claridade ela emite boas vibrações, fica um ambiente muito agradável. Então, quem passa próximo se sente bem, quem vê essa claridade. Por exemplo, tem um amigo que ele está contando que certa vez uma senhora queria comprar um apartamento no prédio no qual ele mora. Ela insistia, falando assim, eu quero vir morar nesse prédio. Queria saber se tem algum apartamento para vender, né? Aí o porteiro não sabia, a síndica veio, né, para ajudar, também não sabia, e começou a conversar com a mulher, tudo, né, do prédio, falando, tal. Ela falou, por que a senhora insiste tanto em querer morar aqui nesse prédio, né? Sabe o que é? Que toda vez que eu passo aqui em frente, eu vejo uma luz muito forte, e eu me sinto muito bem ao passar aqui em frente. Então é por isso que eu gostaria de vir morar nesse prédio. Aí a síndica entendeu o porquê, né? Sabe o que é, minha senhora? Que nós fazemos o Evangelho no lar no salão social do prédio, com a participação de várias famílias aqui, que moram aqui. Então esse é o motivo da senhora ver a luz, né? Depois não se sabe se ela acabou morando lá ou esperou, ou está esperando ainda a oportunidade, né? Não se sabe. Então vocês observam que realmente existe uma luz emitida do ambiente. Então essa luz é a proteção que tem aquele recinto, impede o acesso de maus espíritos, ou melhor, espíritos inferiores, que não têm noção do que significa o esclarecimento. Eles não têm noção. Então eles ficam em situação de muita curiosidade, querem adentrar, mas não conseguem. Assim como esses espíritos, ou muitos outros, né, não conseguem adentrar ao ambiente, porque está muito propício. Então é nesse momento que a espiritualidade responsável, né, pelo Evangelho lá junto à nossa família, começa a atuar, beneficiando muito o ambiente, fazendo, aplicando paz em todos os integrantes da casa, mesmo aquele elemento que não quer participar do Evangelho lá. Ele se afasta, fica no quarto dele. Então a espiritualidade vai até lá, os bons espíritos aplicam paz nele, deixam o ambiente no qual ele se encontra bem favorável à prática do bem. Então todos são beneficiados, todos, indistintamente. Então quando nós começamos a fazer a leitura do Evangelho, antes, porém, fazemos a prece, os espíritos estavam ajudando ali a fazer a prece. Eles ficam em volta na mesa, vários espíritos. Segundo André Luiz, no livro Mensageiros, né, nesse capítulo 34, tem espíritos que moram ali na residência da Dona Isabel. Os bons espíritos, olha só, os bons espíritos, eles ficam lá ajudando, colaborando para que o ambiente permaneça sempre bem, ambiente com a vibração elevada, que a paz, a harmonia permaneça ali naquele lar. E é exatamente isso que acontece. E no dia do Evangelho lá, tem o espírito que fica recepcionando os visitantes invisíveis, né? Os espíritos, que é o espírito de nome Isidório, que é o marido desencarnado da Dona Isabel. Olha só, isso é muito importante. Então ele, não obstante ter deixado o plano físico, ele permanece no ambiente, foi autorizado a permanecer no ambiente, porque ele é um pai devotado, certo? Um trabalhador fiel, sempre pronto a ajudar. Então ele teve essa autorização, permanecendo no lar ajudando. Porque essa família da Dona Isabel, segundo André Luiz,
Ela veio de nosso lar para reencarnar na Terra. O casal e e 5 filhos. 4 meninas e um rapaz. O rapaz, né, o garoto, ele não veio de nosso lar, ele veio de uma região um pouco inferior. Então ele foi encaminhado àquela família pelo mérito de poder aprender um pouco mais. Então naquela família ele vai se moldando, ele vai recebendo a orientação correta, bons exemplos. A mãe, quando conversa com ele, procura esclarecer de uma forma muito clara, da melhor maneira possível, demonstrando muito carinho, muito amor. Então ele confia na mãe. E com isso ele vai sendo beneficiado com a boa influência da família. Olha, isso quem diz é André Luiz, do livro Mensageiros. Pode procurar lá que vocês vão encontrar. Então, esse Isidoro, o marido desencarnado, ele fica recebendo os bons espíritos que vão participar de evangelhos. Muitos têm a participação, outros estão ali para apoiar, colaborar, né? Manter a vibração do ambiente. Enfim, todos eles ficam prontos, né, para ajudar. Então fica uma quantidade enorme de espíritos. E para dar um destaque ao que nós estamos falando, da presença desses espíritos, nós estávamos participando de uma mesa redonda, né? Uma senhora falando sobre o Evangelho Lar, uma participante falou a respeito que uma vizinha foi falar com ela, falou, toda quinta-feira, às 20 horas, a sua casa fica cheia de gente. Por que? Vocês fazem alguma festa, alguma coisa? Fala, não, aqui nós oramos, fazemos o Evangelho Lar. Então a vizinha, ela é vidente, mas não sabe. Ela não é espírita. Então ela vê a casa, então ela vê o espírito como se fosse um encarnado normal. Então fica várias pessoas ali, na janela, no terraço, nos fundos, no quintal, fica cheio de espíritos que vieram participar do Evangelho no Lar. Então esse é para destacar bem a presença deles colaborando com nossa família. Então quer dizer que durante aqueles minutos, né, a prece de abertura, a leitura e comentário do Evangelho, tem um Espírito ajudando ali, colaborando no comentário do Evangelho. Depois, após a leitura e comentário do Evangelho, com o Espiritismo que deve ser feito numa sequência, pode haver assim uma nova leitura, ou então ler um texto de um jornal, alguma coisa que chama atenção, alguém que precisa, né? E lá no caso da família da Dona Isabel, a filha mais velha, ela pegou um recorte de jornal, né, em que uma garota, adolescente, cometeu suicídio. Então o que a mãe faz? Ouve, comenta, fala a respeito, dê uma leitura do Evangelho, pede muito para que a espiritualidade ajude o espírito dessa menina que cometeu suicídio. Então é esse o procedimento do Evangelho. Então você vê, a família é beneficiada. Então, aproveitando esses momentos daquele benefício que ela recebe, ela pensa nos espíritos que estão muito aflitos, entre os quais aquela adolescente suicida. Então vocês observam que a contribuição é muito grande para o encarnado e para o desencarnado. Então esse espírito recebeu as orações, o que transmite a ele um alívio muito grande. Então nós devemos fazer o melhor possível para que nós possamos poder ajudar, colaborar sempre, aproveitando esses momentos benéficos do Evangelho no Lar. Muitas vezes alguém na família conhece alguém que tem a intenção de fazer um suicídio. Ou o próprio alguém da família também pode ter essa intenção. Nesse momento a espiritualidade ajuda bastante. Então é isso que nós devemos fazer. Dar oportunidade da fé, a espiritualidade ajudar quem está precisando naquele momento. Então, a espiritualidade aproveita o momento para poder ajudar. Muitas vezes alguém ali na família tem um
um amigo, ou um primo, alguma coisa, está em situação delicada. E aí a pessoa às vezes começa a pensar, né, que a vida não tem mais valor para ela, que ninguém gosta dela, ela não serve para nada, ela não consegue às vezes trabalhar, tem uma série de problemas, não sei o quê. Então ela vai se sentindo assim, diminuída. E nesse momento, então, o que a espiritualidade faz? Vai até a pessoa e procura a compasse, aproveita as vibrações daquele do ambiente familiar, onde está sendo feito o evangelho lá, ajudar aquele espírito encarnado. E muitas vezes a pessoa, alguém do grupo, né, que conhece, tem contato com a pessoa que tem a tendência ao suicídio, embora não tenha ainda pensado a respeito, mas está no caminho, né? A espiritualidade faz com que essa pessoa vá até lá conversar no momento oportuno, no dia seguinte, por exemplo, falar, puxar assunto, conversar, falar, sem procurar recriminar, nada, simplesmente tentar ouvir. Então quer dizer que quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós estamos colaborando com os espíritos aflitos em situação desesperada. Nós não vemos, mas os espíritos elevados, ali responsáveis, eles ajudam esses espíritos que estão em situação de muita aflição, entre os quais o suicida. Então nós devemos tomar bastante cuidado para aproveitarmos essa oportunidade de colaborar com o próximo. Essa oportunidade é muito importante. Então devemos nos tornar ferramenta da espiritualidade. Fazer com que nós possamos fazer o melhor possível, nos tornarmos ferramenta da sua paz, da sua preocupação em ajudar, nos tornar ferramenta. Então nós devemos estar sempre em sintonia com o plano espiritual. E muitas vezes, na própria família tem alguém, às vezes, em situação delicada, muito quieta, se achando o mínimo, às vezes desistiu com a namorada, ou brigou com a namorada, ele fica chateadíssimo. Nós conhecemos alguns casos que o rapaz, por exemplo, brigou com a namorada e começou a produzir, não produzia o que ele produzia no trabalho. Ele trabalhava numa firma de eletrônica. Então ele montava uns aparelhos lá muito complicados, né? Ele tinha essa possibilidade como estagiário, então ele fazia o trabalho dele muito bem feito. Mas como ele brigou com a namorada, ele já estava afetando o trabalho dele. Certo? E isso nós devemos tomar muito cuidado. Então, nessa fase de adolescência, onde que está havendo assim, um aumento de suicídios, os pais têm que tomar muito cuidado. Conquistar a confiança dos seus filhos. Isso é muitíssimo importante. Conquistar a confiança dos seus filhos, para que num momento como esse, ele procure você primeiro do que alguém lá na rua. Você tem que ter condições de poder ajudá-lo, orientá-lo, confortá-lo, acolhê-lo assim de uma forma muito fraterna, mostrar que você está ali para ajudar, colaborar, mostrar para ele que o caminho não é bem aquele que ele acha que deve seguir, não é assim. Então você tem que conquistar o seu filho, para evitar que ele chegue a esse ponto. Fazer amizade, conversar, falar mesmo, convide seu filho para almoçar, leve ele, vocês dois juntos, vão almoçar, seu filho, sua filha, vão conversar juntos, vamos trocar ideia, vamos demonstrar assim que o respeito que deve haver entre os dois.
E o pai, né, os pais têm que fazer de tudo para conquistar essa confiança, que na maioria das vezes pode evitar que haja uma consequência desagradável, no caso do suicídio. Nós temos o livro Juventude Interrompida, né? Tem relatos lá de espíritos que suicidas. São 4 adolescentes. Todos eles falam que se sentem culpados, né, de tal situação, porque eles são homossexuais, dos pais ficarem numa situação assim muito constrangedora, porque eles não querem aceitar o filho. E no caso o garoto, ele se sente culpado dos pais estarem nessa desarmonia, nessa situação de desconforto e não aceitar, porque para eles não aceitam, a cabeça deles não está esclarecida de uma forma muito clara, né? E eles acabam se suicidando. E num dos casos, os pais, depois do suicídio, eles chegaram à conclusão: puxa, a gente podia ter aceitado ele como é, e estaria aqui com a gente, né? Então, esses momentos assim de muita de um sofrimento pode ser evitado. Porque segundo as pessoas responsáveis pela campanha contra o suicídio, né? E a FEB tem um projeto muito bom, né? Prefiro Viver, chama o projeto contra o suicídio. Prefiro Viver. E o responsável lá fala que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Porque a pessoa, quando pensa no suicídio, ela está querendo livrar dos seus problemas. E ela crente que cometendo suicídio vai ficar livre dos problemas. Aí acontece exatamente o contrário, aumenta os problemas. Então aí a situação fica delicada, porque ele comete o suicídio, por exemplo, ele pula lá do 10º andar, né, do prédio. Aí quando chega lá embaixo, o espírito sai do corpo. Ele se desloca, né? Mas ele ainda fica ligado para como nós podíamos fazer, uma espécie de um fio, né? Que é um fio muito tênue, que liga o corpo ao espírito. Porque durante o sono, o espírito ele se desloca. Mas tem que ficar ligado com esse fio muito tênue. Então, nesse momento, esse fio ainda está muito forte, tá? A ligação entre o corpo e o espírito está muito forte. Daí o motivo pelo qual o espírito vê o corpo ali dilacerado, aí vê os parentes, a mãe, o pai chorando e ele não pode fazer nada. Ele crente que ia morrer, mas não morreu. Ele fica ao lado do corpo. Porque quando nós ficamos doentes, já prestes para desencarnar, quando a gente já está quase, esse fio que nós estamos falando, que liga o espírito ao corpo, ele vai se reduzindo, ele vai diminuindo, a ponto de ser cortado, de se desligar completamente. Mas isso é feito de uma forma muito tranquila. Agora, quando há o acidente, no caso do suicídio, esse fio não é rompido. Então ele fica sentindo ainda o que está acontecendo com o corpo. Isso no livro Memórias de um Suicida. Né? E numa situação como essa, a única meio pelo qual nós podemos ajudar o espírito que suicida é com a oração. Então a família que teve o caso de um ente querido que cometeu suicídio, se houver possibilidade de ela ser acolhida no centro espírita, ou a vizinha aqui do lado, se ela puder ajudar, colaborar, fazendo oração,
explicando para a família que vamos orar por ele o melhor possível, né? Vai ajudar muito. Então, o Evangelho no Lar, quando implantado de uma forma correta, o pessoal faz regularmente, uma vez por semana, tem possibilidade de influenciar na prevenção. Porque é através do conhecimento, através da leitura e comentário do Evangelho com o Espiritismo. Por exemplo, nós temos o Evangelho aqui, ó, Evangelho com o Espiritismo, é o antídoto contra o suicídio. Se nós estudarmos isso aqui direitinho, vivenciar e aprender os ensinamentos aqui do Evangelho, o suicídio vai reduzir assim, de uma forma bem drástica, de uma forma bem acentuada. É um antídoto. Então, nós devemos sugerir que haja um estudo do Evangelho no lar. Não é para converter as pessoas ao Espiritismo, não temos essa intenção. Nós não queremos que ninguém se torne espírita por causa da leitura, não. Nós queremos que a pessoa se leia, estude, se esclareça e prossiga o seu caminho da melhor maneira possível, com esclarecimento. Que uma das causas de muitos sofrimentos entre os espíritos encarnados, né, e desencarnados também, é a falta de esclarecimento. Então nós devemos fazer de tudo para esclarecer as pessoas através dos nossos atos, do que nosso comportamento, do que nós falamos. Devemos estar sempre ser o ponto de luz da espiritualidade, ajudando, colaborando da melhor maneira possível. Então o Evangelho no Lar é uma das formas pelo qual nós podemos prevenir, né, podemos evitar o suicídio. E às vezes na família tem aqueles integrantes que pensam diferente, né? Às vezes eles estão começando a fazer o Evangelho lá, então não tem muito conhecimento doutrinário, então ele ainda vem com alguns problemas, principalmente do suicídio. Às vezes a pessoa não está com a intenção, mas começa a ver na internet aí aqueles incentivos, né? Faz com que o adolescente acaba sendo envolvido, induzido e às vezes acaba cometendo suicídio. Então os pais têm que tomar muito cuidado com a internet. Ver que o filho está vendo, tem que estar ciente, porque ele não pode, depois de acontecer, foi, poxa vida, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Não, tem que começar antes. Por isso que criança tem que participar do Evangelho no Lar antes de nascer. E durante essa fase da infância, ele tem que participar do Evangelho no Lar, e algo também muito importante, tanto quanto o Evangelho no Lar, é participação na evangelização infantil, onde ele vai aprender a orar. Então, nas aulas de evangelização infantil, ele vai aprender a orar, e quando ele chega em casa, ele deve ter essa oportunidade de mostrar para os pais o que ele aprendeu na oração. Por que ele deve fazer a oração? Isso ele vai aprendendo aos poucos. Certo? E ensinar os filhos a orar desde cedo é obrigação dos pais, independente da religião na qual ele está participando. Tem que ensinar seus filhos a orar, para que quando chegar na idade da adolescência, tenha menos problemas do que a maioria dos adolescentes tem hoje. Então nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Então nós temos aqui o livro da Sueli Calda-Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças, que ela fala muito do Evangelho no Lar e evangelização infantil. E temos também 2 livros aqui que falam sobre suicídio, né? Um deles é o Suicídio Falsa Solução, é do Arlindo Cerqueira, lá de Mato Grosso. Ela é de Cuiabá, né, Mato Grosso. Que tem por base, tem a referência a Memórias do Suicídio. E temos o outro aqui, Suicídio Inconsciente, que hoje não deu para falar, não falamos a respeito, mas nós gostaríamos de falar, talvez numa próxima oportunidade, do suicídio consciente e o inconsciente. E o inconsciente também é complicado. Nós gostaríamos de um dia falar a respeito. Então, nosso agradecimento sincero pela sua oportunidade, um abraço a todos
esse pessoal simpático que um dia nós vamos ter o prazer de conhecer. Então vamos ao encerramento da nossa prece, agradecendo a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho com vocês, aprendendo um pouquinho mais. Que nós possamos desfrutar desses momentos, que a nossa semana comece de uma forma muito tranquila, que a semana de todos possam ser assim bem iluminadas, com muita paz, com muita harmonia. Prezado Mestre, obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Assim seja e muito obrigado.